Good morning, everyone. How are you? Bom dia, pessoal. Como vocês vão? Então, hoje nós vamos apresentar, a apostila e aí vão ser os exercícios das questões 1 ao 12. Só que hoje nós iremos comentar as questões do 1 ao 4. And away we go. E lá vamos nós. E hoje eu também desejo um Happy Women's Day, um feliz Dia das Mulheres. For all women, então para todas as mulheres, a beautiful day, um dia maravilhoso, a lot of love, respect and dreams. Então, um dia cheio de amor para vocês, and principal também, and realize, de realizações and health e saúde para vocês também, alright? E aí nós iremos começar a comentar a questão 1. Então a questão 1 foi um pouquinho maiorzinha e é uma questão fresca aí da FUVEST 2021. Então aqui, primeira coisa, às vezes não precisa nem ler esse texto todo. Então a gente tem que entender o que é a pergunta principal. A pergunta está direcionada, segundo o texto, conhecer a composição de elementos químicos que constituem as estrelas é fundamental, pois ela, entre outros aspectos, então só está mostrando a questão dos elementos das estrelas, né? Só que aqui a gente vai analisar uma ideia geral, o que está abordando o texto. Então, aqui a gente vai falar The Astronomical Gaze and... Ok, eu vou separar uma palavrinha importante. And the depths, and the depths, and analyzing, and precisely, né, que ele vai colocar aqui. E aqui, vamos lá então agora. A composição do primeiro parágrafo aqui, ele fala Astronomers gaze não é gás, tá, pessoal? Então, aqui, os astrônomos olham, essa palavra gaze significa olham ou no sentido de um olhar mais amplo. Então, eles olham. Então, vamos continuar aqui. Então, eles olham as profundezas do espaço. Então, depth of space significa, essa expressão depth significa profundezas do espaço. They saw with unrising. Então, essa palavra, quando a gente coloca unreason, então, eles então ficam inquietos. Então, olha aqui, they so do with unease. Então, eles ficam inquietos. They don't know precisely what the universe made of. Eles não sabem precisamente como o universo é feito. Então, aqui nesse artigo vai falar que quanto mais eles aprofundam no universo, mais nas profundezas do universo, eles pouco sabem. Então, aqui a gente já está mostrando um artigo que mostra assim, que quanto mais eles conhecem o universo, menos eles sabem. Então, aqui eles ficaram surpresos, surprisingly, no one knows star exactly chemical composition. Então, aqui o artigo também está falando que, surpresamente, nenhum deles, no one knows, ninguém sabe exatamente qual é a composição química das estrelas. Então, exactly chemical composition. Então, eles não sabem exatamente qual que é a composição química das estrelas. How many carbon, quanto de carbono, nitrogen, então nitrogênio, and oxygen, e oxigênio, átomos, então átomos de oxigênio, they have relative to hydrogen, the most common element. E eles falam que eles têm o hidrogênio relativo, né, mais ou menos da composição das estrelas, e aí em relação aos outros elementos químicos eles não sabem. E eles falam que o hidrogênio é the most common element, é o elemento mais comum da formação das estrelas. E aqui a gente vai ver o ponto principal, que ele fala que these numbers are crucial because they after how stars live and die. Então ele fala assim que os números são cruciais porque eles afetam how stars, como as estrelas live, ou seja, como as estrelas vivem and die, e morrem. What types of the planets form the even how readably life might arise of the world. Então, ele está falando quais tipos, essas palavras significam tipos, né, de planetas, formam and even how, então, mesmo com readily life. Então, essa expressão readily, ela veio
no sentido de prontamente a vida, né? Readily é um advérbio que significa prontamente, ou facilmente, ou rapidamente. Might deveria arise. Essa expressão arise, ela significa estilo surgir, arise, então, of the words. Então, eles estão querendo saber como que essas estrelas foram formadas, né? E como elas surgiram em outros mundos. E aqui, ele utiliza uma expressão interessante, quando ele fala aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. The sun's localization and Milky Way. Essa expressão, vocês gravem. O que significa Milky Way? Milky Way significa Via Láctea, tá? Então, Via Láctea, que aí ele fala que the sun localization in the Milky Way, o Sol que fica na localização da Via Láctea, also makes a good representative. Também faz uma boa representação of the entire galaxy. De toda, essa expressão entire significa de todo ou de toda, né? Galáxia. Most stars in the universe, então ele fala que a maior parte das estrelas do universo reside in the giant galaxy, então residem na grande galáxia. Like the Milky Way, assim como a Via Láctea, which makes of the sun a touchstone for entire cosmos. Então, faz com que o Sol, essa expressão, touchstone, ela é no sentido de meio que de toque, pedra de toque, né? Então, essa significa no sentido de critério. Então, which make the sun a touchstone for entire cosmos. Isso faz com que é um meio de avaliar, né, todos os cosmos. Então, for nearly century, astronomers have judged star normal. Então, ele fala que por centenas de anos, astrônomos têm julgado, né? Então, have judged é no passado aqui, né? Que significa julgaram as estrelas normal star, as estrelas normal, or not by, ou não normais, né? By seeing whether chemical composition met the sun. Então, muitos julgaram as estrelas normal ou não, né, como sendo composição química correlacionada ao Sol. Então, compositions met the sun. Então, composição correlacionada ao Sol. Most stars near us do. Então, a maior parte, sim, some don't. Outras não. Então, aqui eles já estão vendo que as estrelas também, eles não sabem a composição química exata delas. Então, sabe que algumas são correlacionadas à mesma composição do Sol, só que outras não. Então, vamos lá. Segundo o texto, conhecer a composição de elementos químicos que constituem as estrelas é fundamental, pois ela, entre outros aspectos, vamos lá, fornece evidências da ligação entre as idades das estrelas, sugere a existência de planetas rochosos formados por elementos pesados, influencia a possibilidade da presença de vida em outros locais no universo, não estou falando isso, determina condições cosmológicas da evolução de aglomerados estrelados ou possibilita a síntese de moléculas de nuvens de gás e poeira cósmica. Então, vocês vão analisar esse artigo aqui, tá? E aí ver que ele tá. Essa palavra também é importante. Wordic significa quando é algo estabelecido. Então, essa expressão aqui, wordistic, significa quando é a medida, significa medida de algo. Então, é uma medida fundamental. The sun is the fundament articles. Então, é a medida fundamental, ou seja, é algo muito importante. E aí, vocês vão analisar esse artigo e ver que esses elementos das estrelas, as composições químicas das estrelas é fundamental. E aí, que aspectos essa afirmação ela envolve no texto? Number 2, leia os provérbios. Então, nós temos aqui 3 provérbios. Então, lembrando que provérbios, eles sempre têm uma crítica, uma lição de moral pra gente, entre aspas, né? Então, é tipo uma metáfora, uma comparação. E aí, vocês vão analisar esses 3 tipos de provérbios. Então, no primeiro provérbio, a gente tem Don't count your chickens before they lay eggs. Então, aqui, se fosse em português, seria
Aqui eu vou traduzir ao pé da letra, mas eu vou falar também numa expressão em português, que também tem esse ditado em português. Em português ficaria não conte os ovos sem a galinha botar. Então, olha aqui. Don't count your chicks before they lay eggs. Então, não conte suas galinhas antes que elas botem, tá? Então, aqui seria o contrário. Não conte os ovos antes da galinha botar. Antes da galinha botar. Don't bite the hand that feeds you. Então, não morda a mão de quem alimenta você. Então, don't bite é o verbo bite, que significa morder. Hand, mão, feed significa o verbo alimentar. Então, não morda a mão que te alimenta. Que alimenta você. Every cloud has a silver line. Essa expressão, every cloud has a silver line, significa que tudo há um lado positivo. Então, tudo há um lado positivo. Então, aqui você vai ver qual alternativa que melhor expressa a ideia contida em um dos três provérbios, na ordem que aparece. Então, na primeira, segunda e terceira. Então, qual que é a ideia expressa no primeiro provérbio? Qual que é a segunda ideia expressa nesse provérbio? E na number 3, qual que é a ideia quando fala tudo há um lado positivo? Então, vocês vão analisar esses três provérbios. Number 3, você vai correlacionar as palavras opostas. Por exemplo, born, que significa nascer. Qual que seria uma palavra oposta para nascer? A gente tem aqui, ó, die, que significa morrer, tá? E aí vocês vão analisar, fazer a tradução dessas palavras aqui, plant, que é plantar, endure, que é no sentido de quando a gente fala não chorar, mas é no sentido de ferir, tá? Então, ferir, prejudicar. Aí vocês vão analisar cada um dessas palavras aqui e ver qual seria a melhor opção. Number 4, você vai analisar qual seria o melhor termo que completa a frase. Então, você vai analisar todas essas palavrinhas aqui. Por exemplo, will é um auxiliar do futuro. Então, é quando você vai expressar uma ação no futuro, sem ser planejado. Must, você indica uma ideia de dever, obrigação. Should é no sentido de um conselho. Might, que é também no sentido de conselho. E could no sentido também de uma expressão que indica permissão, uma expressão que indica politely, que é uma indicação de algo que você vai pedir educadamente. Então ele fala: The doctor ordered you to stop drinking beer. Então aqui beer. The modal verb that better complete the previous sentence is. Então o verbo modal que melhor completa a frase anterior é. Então ele fala que o médico pediu, aí ele fala você parar de beber cerveja. Então, qual seria um verbo modal que aplica melhor essa estratégia? Que indica futuro, indica proibição, indica conselho, indica possibilidade ou indica também permissão. Então, vocês vão completar aí, ok? Então, nós vamos encerrar a nossa videoaula hoje, né? Que é comentar das questões 1 until 4, 1 até o 4. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Have a nice day, guys!